Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso introdutório de Arrays em P5JS. Meu nome é Maria da Glória e eu, junto com a Sofia Feitosa, vamos ensinar vocês um pouco sobre esse mundo vasto de Arrays, tudo bem? Em P5JS exclusivamente. Ok, sobre a apresentação do curso, né? A gente quer que vocês saiam daqui entendendo o que são Arrays e por que eles são fundamentais para organizar os dados na programação. A gente quer que vocês descubram como armazenar várias informações em uma única variável e que vocês aprendam a aplicar arrays em situações reais, tá bom? O que a gente vai aprender, né, durante o curso? O que são arrays, diferenciar entre variáveis simples e arrays, os índices e acessos a elementos, os tipos de arrays, as declarações, inicialização e manipulação de arrays e exemplos práticos em JavaScript, tá bom? Ok, por que é tão importante, né, estudar essas estruturas? Armazenar e organizar dados é essencial em qualquer programa, tá, gente? E assim, apesar de você fazer um programa todo bagunçado e ele estar funcionando, ele não vai ser muito prático quando você tiver que ajustar alguma coisa lá na frente que não deu certo, sabe? Ou reutilizar esse mesmo código, sei lá, 3, 4, 5 anos depois. Então, você mantê-lo organizado é muito importante para você conseguir fazer uma programação mais limpa, né? Mais prática também, certo? Ok, arrays eles permitem trabalhar com vários valores de forma eficiente, certo? Então, assim, o conceito básico de arrays é você poder declarar várias variáveis que, ao invés de você declarar todas essas variáveis uma por uma, você vai declarar todas em apenas um array, certo? Então, ao invés de você declarar, por exemplo, 50 variáveis uma por uma, utilizando 50 linhas de código, você vai utilizar uma linha de código e vai declará-las todas de uma vez nesse único array, tá certo? Então, ele, além de ser mais prático, você não vai ter que declarar uma por uma e toda a vida ir lá, aí declarar, passar para a próxima, declarar, passar para a próxima. Não, você já coloca todos dentro de um especificamente e te ajuda também na questão de espaço desse código, tudo bem? Além de organização, claro. Ok, e além disso, os arrays são muito importantes porque são a base, né, para estruturas mais complexas, como as matrizes. As matrizes, elas são arrays, e são arrays mais complexos, então é importante você aprender arrays, porque estruturas mais complexas utilizam eles, certo? Ok, agora, o que são arrays, certo? Arrays são uma estrutura de dados usada para armazenar vários valores de um mesmo tipo em uma única variável. Como eu disse, o array você vai pegar várias variáveis que você ia declarar separadas, certo? E vai declará-las todas juntas em apenas um array, tudo bem? Cada valor armazenado é um elemento, identificado por um índice numérico que indica sua posição. Ok, então, em relação aos elementos e índices, o índice, ele é como se fosse o endereço desses elementos dentro do array, tá certo? Por exemplo, você vai fazer um array de lista de compras. Na lista de compras, você vai colocar a banana, a maçã, o mamão e a pera, por exemplo, tá certo? Então, essas 4 frutas vão estar enfileiradas uma a uma depois da outra, certo? Então, primeiro vai a banana, depois a maçã, o mamão e a pera. Como que eu vou saber qual é o endereço delas nessa fila, nessa
nesse grupo que elas vão estar, né? Eu vou ter que saber a posição delas. Por exemplo, a banana, ela vai estar na primeira posição. A maçã vai estar na segunda posição. O mamão na terceira. E por último, a pera que vai estar na quarta posição, tá certo? Então, essa questão das posições são os índices, tudo bem? Sendo que os índices, eles começam sempre do zero. Então, nesse caso, a banana, que é a primeira, que está na primeira posição, ela vai ter o índice 0, tudo bem? A segunda, ela vai ter o índice 1. A terceira, o índice 2. E a quarta, o índice 3. Tudo bem? Porque é sempre começando do zero, tá certo? O que torna o acesso e a organização dos dados mais prática e eficiente, tudo bem? Certo, agora vamos mostrar um exemplo visual, né? Sair um pouco do abstrato, né? Só uma coisa, gente. Essa questão do visual, eu vou colocar um array mais simples pra gente começar e depois a gente volta nesses um pouquinho mais complexos, tudo bem? A gente vai primeiro ver essa questão aqui dos textos e depois a gente vai aplicar nesse array que é um pouquinho mais simples pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tudo bem? Ok, cada caixa funciona como um elemento armazenado dentro do array, tá bom? Os números dos lados representam os índices de cada elemento. O índice serve para acessar rapidamente qualquer valor do array. Lembrando, o índice é como se fosse o endereço, tá bom? Que vai indicar a posição dentro do array, a posição daquele elemento dentro do array. Os arrays funcionam como tabelas organizadas, onde cada posição tem o seu próprio endereço. Ok, então vamos aplicar toda essa parte teórica nesse array aqui, tá bom? Primeiro ele declarou aqui o array. Eu vou só explicar um pouquinho de declaração, a gente não vai se aprofundar muito, mas é só para vocês entenderem, tá? Aqui ele declarou um array, tá bom? E aqui, é assim, para você declarar um array, você não precisa colocar especificamente o nome do array como sendo array, tá bom? Aqui ele só vai deixar mais claro. Mas o que identifica um array é o quê? É os colchetes, tudo bem? São os colchetes. Então, você bota o nome do array que você quer, por exemplo, aquele array que eu tinha dado o exemplo de lista de compras, tá certo? Aí você vai colocar igual e vai colocar o colchete. Dentro do colchete, você vai adicionar os elementos que você quer, tudo bem? Nesse caso, ele adicionou 5 elementos. Elemento 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tudo bem? Agora, em relação aos índices, quais são os índices desse array? Esse array tem o índice 0, que é igual ao valor 1. Ele tem o índice 1, o índice 2, o índice 3 e o índice 4. Tudo bem? Vai até o 4, lembrando porque começa do 0, tá certo? Apesar de ter 5 elementos, não vão ter o índice de até 5, né? Porque começa do 0, tá bom? Então, a gente subtraiu. Certo, agora vamos para a teoria dessa página, né? Array versus variáveis comuns. As variáveis, elas armazenam uma informação de um tipo por vez. Ou seja, para você fazer esse array com 5 elementos, você teria que declarar cada variável uma por uma, listando 5 linhas, certo? Aqui, ó. Exemplos de declaração, pedimos um pedaço de memória para guardar um número inteiro, ok? Então, aqui ele está declarando uma idade. Então, ele vai pegar um pouco de memória para declarar uma idade que é um número inteiro, tá certo? Nesse caso aqui, o array ele vai armazenar vários valores em uma única variável ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai pegar todos esses valores e vai colocar em um pedacinho de memória, sendo que vão ser todos ao mesmo tempo. Então, vai ser apenas uma linha de código, tudo bem? Ok. Como um array é estruturado? Cada valor dentro do array é um elemento, e cada elemento ocupa uma posição numerada chamada índice, que começa em 0. Então, lembrando, nesse array, nós temos 5 elementos e nós temos
do 0 ao 4 de índice, tudo bem? Ok. Os elementos são armazenados em sequência na memória, o que permite acessar rapidamente qualquer valor usando o seu índice. Então, por exemplo, se eu quisesse acessar esse 3 aqui, eu teria que chamar o índice 2, tudo bem? Porque é o endereçozinho desse 3, é o índice 2, tá certo? Ok, agora o exemplo. O array, ele tá chamando o array aqui, né? Que o nome do array dele é array, então ele tá chamando o array e tá colocando entre os colchetes o número 2, ou seja, ele tá chamando o array e ele tá chamando o índice 2 desse array, ou seja, ele vai acessar o terceiro elemento, que no caso é o 3 aqui. Ok, um array normalmente armazena valores de um mesmo tipo, ou números, ou textos, etc. E pode ter tamanho fixo ou variável, dependendo da linguagem. Isso aqui é mais relacionado, por exemplo, esse array aqui é um array de números, tudo bem? Mas eu posso colocar também um array que, aquele, por exemplo, da lista de compras, seria um array de textos, certo? Cada fruta teria um elemento que é um texto, tudo bem? Que seria o nome da fruta, tá bom? Ok, agora as terminologias importantes, certo? Elemento. Cada valor armazenado dentro do array. Ou seja, nesse array aqui, nós temos 5 elementos, tá certo? Cada um desses números é um elemento. Ok, a posição do elemento dentro do array, começando a partir do 0. A posição é o índice, tá certo? Ou seja, no array acima, o índice 0 é o 1, que no caso, aqui ó, o índice 0 é o 1, porque é o primeiro elemento, tá bom? E o comprimento, quantos elementos o array possui? O comprimento, gente, vai ser todos os elementos desse array, tá? Vai ser o número de todos os elementos. Nesse caso seria 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 elementos, então o comprimento desse array é 5, tá bom? Aqui, exemplo, o array acima tem comprimento 5, tudo bem? Agora, em relação aos tipos de arrays, tá bom? Nós temos os arrays mais simples, né? Os unidimensionais, que eles vão ter apenas uma dimensão, que vão ser as linhas, tudo bem? E nós temos os mais complexos, que são as matrizes, que elas possuem linhas, mas também possuem colunas, certo? Então, quando esse unidimensional, ele se chama vetores, tudo bem? Quando eu quero saber a posição de um dos elementos em um vetor, o que é que eu tenho que fazer? Só dizer qual é o número dele na linha. Por exemplo, se eu quero pegar esse 9 aqui desse vetor, eu vou ter que achar o índice dele, certo? Que no caso seria 2, porque ele é o terceiro elemento. E vou ter que chamar por ele, né? Pelo índice 2, no código. Sendo que, quando eu estou na matriz, eu não posso só chamar o índice em relação à linha. Por quê? Porque eu também tenho coluna. Então, eu tenho que saber em qual coluna ele vai estar e em qual linha ele vai estar. Então, nesse caso, nas matrizes, eu vou ter que chamar o índice em relação à linha e o índice em relação à coluna. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, se eu quiser esse 4.5 aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que chamar o índice 2 em relação à coluna, ou à linha, e o índice 2, e o índice 2 em relação à coluna também, tudo bem? Porque aqui, ó, eu tô na coluna 0, coluna 1, coluna 2. E aqui eu vou estar na linha 0, tudo bem? Então, aqui eu vou estar na linha 0 e na linha 1.
que no caso aqui, essa seria a linha 0, tudo bem? Ok, agora, onde podemos usar arrays? As aplicações, né, práticas dos arrays. A gente pode usar em aplicativos, né, em relação às listas de produtos. A gente pode usar em arte generativa, no processing. A gente pode usar em jogos, né, na posição dos inimigos e nas pontuações. E tem também muitos outros usos, né, dos arrays, tudo bem? Ok, agora a gente vai só fazer um quizinho rápido para fixar o conteúdo, tudo bem? Vocês vão pausando e respondendo, tá bom? Aí depois despausa para saber o gabarito. O que é um array? A. Uma variável que armazena apenas um valor. B. Uma estrutura que armazena vários valores ao mesmo tempo. C. Uma função usada para repetir comandos. A resposta é a letra B, né, gente? É uma estrutura que armazena vários valores do mesmo tipo. Como chamamos cada valor dentro de um array? A. Índice. B. Elemento. C. Posição. A gente chama os valores de elemento, tudo bem? Então, a resposta é a letra B. Em um array, o primeiro elemento está em qual índice? A. 0. B. 1. C. 2. O primeiro elemento, ele sempre vai começar no índice 0, tá certo, gente? Porque o índice sempre começa a partir do 0, tá bom? Então, é a letra A. Qual termo indica o total de elementos de um array? A. Comprimento. B. Índice. C. Dimensão. Bom, o termo que indica o total de elementos é o A, o comprimento, tá bom? Um array unidimensional pode ser representado como A. Uma tabela com linhas e colunas. B. Uma árvore de dados. C. Uma linha de valores. A resposta é a letra C, né, gente? O unidimensional quer dizer que ele vai ter apenas linhas, então vai ser uma linha de valores. O que diferencia um array unidimensional de um bidimensional? A. Unidimensional é mais lento. B. Bidimensional armazena apenas números. C. Bidimensional apresenta dois índices. A resposta é a letra C, né, gente? O bidimensional ele vai apresentar dois índices. Ele vai apresentar os índices das linhas e os índices das colunas. Tudo bem? Para que tipo de tarefa o array é mais útil? A. Repetir uma ação várias vezes. B. Guardar vários valores relacionados como notas ou nomes. C. Armazenar um único resultado. É a letra B, né, gente? Vai ser guardar vários valores relacionados, como notas ou nomes. E, se eu não me engano, é a última questão. Em qual dessas situações um array seria mais útil? A. Guardar o nome de um aluno. B. Armazenar as notas de todos os alunos de uma turma. C. Exibir uma mensagem na tela. É a letra B, né, gente? É armazenar as notas de todos os alunos de uma turma. Tudo bem? Agora a gente chegou ao fim da aula, certo? Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado da aula e bons estudos, gente. Até a próxima!